Irmãs, irmãos, boa noite. Vamos dar prosseguimento então ao estudo de Romanos. Chegamos à nossa 13ª parte. Nesse trecho, que na verdade é o mesmo trecho que a gente já estudou, parte dele a semana passada, vamos fazer um reforço e vamos tentar avançar um pouco mais nos versículos que nós não lemos ainda, até o final do capítulo 3 de Romanos, onde Paulo faz algumas objeções como aplicações práticas sobre a justificação pela fé, ou, aliás, para entendimento melhor da justificação pela fé. Vamos ler então capítulo 3, a partir do versículo 21 até o fim do capítulo. Romanos 3, 21 a 31. Diz assim: Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Oremos mais uma vez. Pai, suplicamos, Senhor, novamente, que o Senhor possa nos guiar pelo Teu Espírito Santo no estudo desse trecho da palavra. Novamente, Pai, estamos estudando, nos debruçamos diante de um trecho rico das Escrituras, um dos que nos levam a meditar a respeito dessa tão grande salvação que só existe em Cristo e pela fé. E isto é a base da nossa segurança, da segurança da nossa salvação. Por isso eu peço que cada um de nós aqui nessa noite seja tomado pelo Espírito Santo de sabedoria e de revelação, e que Ele nos conduza nesse estudo, nos revele, Senhor, a Tua vontade, edifica-nos, Senhor, sobre esse trecho das Escrituras tão importante, tão fundamental para a nossa fé. E pedimos, Senhor, diante da nossa pequenez, da nossa incapacidade, da limitação do nosso entendimento, que o Senhor assim abra os olhos do nosso entendimento, nos dê ouvidos de ouvir, e assim, Senhor, que sejamos enriquecidos com esse trecho das Escrituras, e tudo isso para a glória do Teu nome, para que vivamos para o Teu inteiro agrado, para que possamos assim ter uma fé robusta, inabalável, inquestionável, e assim vivamos em alegria, apesar das circunstâncias que vamos enfrentar nesse mundo. Senhor, tudo isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, então vamos falar de novo sobre a justificação, que é um ato exclusivo de Deus. A justificação, então, é um ato exclusivo de Deus. Nós já vimos isso. Eu vou fazer uma breve recapitulação sobre o que nós já falamos desse trecho, e abordando também um pouquinho que já foi falado anteriormente, antes das nossas férias, que nós vimos o início do livro de Romanos, quando Paulo então já falou sobre a nossa condição
de pecadores, de estarmos em uma total depravação tamanha que nos impossibilita de buscarmos a Deus. Então, nós já vimos que esse texto aqui que nós lemos, desse capítulo 3, de 21 a 31, ele é como o coração da carta, ligado, ele está em uníssono com o texto do capítulo 1, 16 e 17, quando Paulo menciona o tema da sua carta, dessa carta aos Romanos, quando ele fala ali que ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu, mas também do gentio, e que o justo viverá por fé. Então ele fala sobre a justificação pela fé e fala sobre o poder do Evangelho. É o tema dessa carta, é o tema da carta aos Romanos. E esse trecho aqui, ele é gêmeo, ele está assim um pouco mais detalhado, mas está totalmente ligado ao tema desse capítulo 1, 16 e 17. Nós vimos também que, em primeiro lugar, a justificação é para todos. Nós não estamos dizendo que é uma justificação universal. Nós entendemos isso quando estudamos a semana passada. Ela é poderosa, a justificação, ou o sangue de Jesus Cristo, é poderoso para salvar toda a humanidade e ainda sobraria troco. Ele é poderoso para isso. Porém, no plano eterno de Deus, ele só é eficiente e suficiente para os eleitos. Isso nós chamamos de expiação limitada, é o que nós vimos. Porém, o pecado sim, foi universal. Porque ele diz no versículo 23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus, que também está em uníssono com o versículo 10 desse mesmo capítulo, quando Paulo diz, trazendo à luz trechos do Velho Testamento, ele faz todo esse levantamento de vários textos do Velho Testamento, do versículo 10 até o versículo 18, para mostrar que não há um justo, nenhum sequer. Ele diz que não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E aí então ele explica que não há capacidade humana de buscar a Deus, né? Então, se aqui Paulo diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, e também o termo carecem, eu só estou reforçando, né, relembrando que nós já falamos, mas quando ele fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus, ele não quer dizer simplesmente assim, que faltou glória para dar a alguns homens, ou que carecem porque eles têm falta dela. Na verdade, ele está querendo dizer que eles estão destituídos. A palavra correta aqui seria esta, destituídos, ou estão afastados da presença gloriosa de Deus. Por quê? Por causa do pecado. O ser santo de Deus, plenamente santo, totalmente santo, não tem comunhão com o pecado. Então, todos estão afastados da presença gloriosa de Deus. É isso que Paulo quer dizer. Então, da mesma forma como judeu, que não é uma classe especial de pessoas, não tem vantagem nenhuma quanto aos gentios, quanto aos moralistas, quanto aos corruptos, quanto aos devassos, da mesma forma também a fé é concedida a todos aqueles que Deus quis. Obrigado, irmão. Seja judeu ou gentio. Portanto, não há fronteira de nacionalidade, de raça, de credo, perdão, de idade, de sexo e nenhuma outra fronteira, nenhuma outra barreira que possa impedir que o Evangelho seja eficiente ou a justificação chegue a qualquer raça humana. Então é isso que Paulo explica. Em segundo lugar, nós vimos também que a justificação começa com Deus. Ele diz que, versículo 21, agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Então ele está mostrando que a justiça, ou a justificação, começou no tribunal dos céus, lá
em Deus. A justificação não foi um plano B de Deus por causa da entrada do pecado, mas na verdade, diante da sua soberania e do seu projeto eterno, tudo isso já fazia parte dos seus planos e nenhum deles foi frustrado. E ele então já tinha esse projeto e a justificação já estava lá no coração de Deus, como nós podemos ver. Deixa eu ver se eu me lembro, é o texto de 2 Timóteo. Deixa eu ver se é 2 Timóteo, capítulo 1. Capítulo 1 de 2 Timóteo, leiam comigo, 2 Timóteo 1, versículo 9. Quando Paulo está incentivando Timóteo para que ele siga a sua carreira como sucessor. Aliás, essa carta de 2 Timóteo é uma carta maravilhosa, né? É uma carta bastante pessoal, embora pastoral, mas ele fala dele. É a última carta que Paulo escreve do cárcere para Timóteo. Ele sabe que Timóteo era o rapaz, por assim dizer, né? O menino que Paulo queria que fosse o seu sucessor. Mas Timóteo era jovem, Timóteo era tímido e Timóteo era doente. Então, que sucessor? Mas Paulo tinha essa convicção. Então ele treina Timóteo, ele ministra Timóteo. E ele diz aqui para Timóteo, versículo 9 do capítulo 1 da sua segunda carta, ele diz assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, ou seja, não pela lei, não pelas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, o que ele já havia, ou seja, o que ele já havia projetado, ele determinou por sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus. Agora vejam, antes dos tempos eternos. Então todo o plano de Deus, inclusive a justificação, já tinha sido planejado antes dos tempos eternos. Então não foi alguma coisa de improviso por causa do pecado. Adão me deixou em situação difícil, né? Não, Deus não falou assim, Deus não estava nessa situação. Agora eu vou ter que arrumar um plano B aí para poder resolver esse problema. De jeito nenhum. Já estava no coração de Deus. Então Paulo diz isso, começou com Deus. Agora presta atenção, a justificação começa com Deus, ou seja, ela vem de Deus. Então ela é dele, ela é através dele, ou seja, ele estava em Jesus Cristo, salvando os homens, justificando os homens. Deus estava em Cristo, trabalhando em prol da justificação dos homens. Então ela é dele, ela é por ele. E Paulo também diz que antes de ele ser justificador dos homens, ele é justo. Significa que é para ele antes de todas as coisas. A justificação, Cristo veio para salvar os pecadores, ok? Em segundo lugar, em primeiro lugar, Cristo veio para a glória, para vindicar a honra e a glória do nome do seu Pai. Ele veio para a glória do Pai. Antes de ser justificador, ele veio em prol de fazer com que o nome de Deus fosse de novo visto como justo. Não que ele fosse injusto, porque aos olhos dos oponentes, talvez sim. Nós poderíamos dizer que os oponentes de Deus, ou seja, as hostes espirituais do mal, poderiam estar esperando uma forma de ação de Deus que pudesse ter alguma mácula, alguma mancha, alguma coisa ilegal. Tipo assim, Deus mesmo criou a lei e agora ele vai deixar a lei de lado, porque ele disse que o salário do pecado é a morte. Ele não disse isso? Quando que ele disse isso? Aqui em Romanos? Não, ele disse em Gênesis. Ele disse assim, ele deu uma lei para Adão. Esta árvore, você não comerá dela. Por quê? Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O salário do pecado é a morte. Então a lei já estava lá em Gênesis, no primeiro homem, primeiro Adão. Então a lei foi dada e assim a sentença. Os inimigos esperavam que Deus fosse fazer alguma coisa ilegal e assim deixar de ser justo,
mas ele prova que ele é justo, porque ele não deixou de lado a dívida. Ele não pegou a dívida e falou assim: eu não vou cobrar não, e assim eu justifico o homem, mas eu vou deixar de cobrar essa dívida. Ora, ele seria injusto se fizesse isso, porque se ele diz que o salário do pecado é a morte, e o homem pecou, qual é a chance do homem? Qual é o destino do homem? Condenação, morte eterna. Então Deus manda o seu Filho, e através da vinda do seu Filho, ele se torna justo. Por quê? O Filho paga a conta. A conta para quem? Ele paga a conta de quem, perdão? Paga a conta do homem pecador. Ele paga a conta do homem pecador. Ele chega em Satanás, no caixa de Satanás, e paga para Satanás, não é? A dívida. Não. Ele não paga para Satanás. Ele paga para Deus. Deus é o juiz. Não, Deus ou o homem não devia nada para Satanás, devia para Deus. E ele paga para ele mesmo. Ele é justo, ele torna-se justo. Então é isso que é ser justo. Então percebam, tudo isso que nós vimos, então a justificação começa com Deus, é através de Deus, por meio dele, e é para ele. Ele está também apontando para Romanos 11, versículo 36, todo mundo conhece, não é? Romanos 11, 36, porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente, amém. Romanos 11, 36, é aquela doxologia, né? Aquele hino de Paulo, quando ele canta, né? Praticamente um hino ali, louvando a Deus por essa tamanha sabedoria. Ele diz que a sabedoria é tão profunda, tão difícil de compreender. Os princípios de Deus, os seus propósitos são insondáveis, né? E ele termina com essa palavra maravilhosa, né? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, né? Então assim também a justificação pela fé, ela vem dele, é por meio dele e é para ele. Então o homem não pôs a mão, o homem não participou, o homem não fez nada a seu benefício, não ajudou, não deu um empurrãozinho. Deus fez tudo em Cristo, Deus fez tudo para a justificação, né? Muito bem, então a justificação é independente da lei, das obras dos homens. A justificação é pela graça e de graça, por meio da fé, e essa fé fundamentada unicamente na obra de Cristo na cruz, por isso que é por meio dele, por meio de Deus em Cristo, né? O Deus homem na cruz fez esse processo por meio dele. E a justificação justifica primeiro a Deus, não que ele precisasse, porque ele sempre foi justo, ele nunca teve nenhuma mancha no seu caráter, porém os oponentes achavam que ia acontecer alguma coisa nesse sentido, para poder demonstrar amor à sua criatura. Como é que ele faria essa ligação? Como é que ele faria algo harmonioso e justo, unindo o amor, se ele queria amar incondicionalmente e salvar a criação, a criatura perdida, a sua obra-prima, que é o homem? Como que ele poderia salvar aquele homem, mas ao mesmo tempo fazer justiça, porque ele pecou? Só Deus podia fazer isso, e ele fez, ele uniu justiça e amor, a sua graça, e ele fez isso, né? E salvou de uma forma honrada, limpa, justa, né? Então, diante dos seus opositores, ele tornou-se de novo justo, ou seja, ele nunca deixou, mas ele apresentou-se como justo. Deus cobrou então todos os pecados, preste atenção, Deus cobrou todos os pecados anteriormente, atualmente e futuramente cometidos. Ele cobrou em Cristo, na cruz. Ele cobrou os pecados deixados impunes, como ele diz no versículo 25. Os pecados que tinham deixados impunes anteriormente cometidos, também os pecados atuais da humanidade e os pecados futuros que alguém possa cometer, foram pagos na pessoa de Jesus, para os que creem, para todos aqueles que se arrependem, reconhecem os seus pecados e olham para Jesus Cristo na cruz, e ele se arrepende e ele pede perdão a Deus olhando para a cruz, da mesma forma que o israelita
quando eles pecaram, Deus mandou aquelas serpentes abrasadoras no deserto, e então Moisés clama a Deus: como é que nós vamos resolver isso? E Deus manda que eles façam então uma serpente de metal, levantem em cima de um monte, e ele diz: se algum israelita for picado pela serpente abrasadora, mande que ele olhe para aquela serpente de metal, e ele será curado. Da mesma forma nós olhamos para a cruz, por isso Jesus fala: da mesma forma que a serpente foi levantada no deserto, assim convém que o Filho do Homem seja levantado. Aonde? No madeiro, na cruz. E todos nós, quando olhamos para a cruz, somos sarados, somos curados, somos perdoados. É isso. Então, assim Deus mostra ser justo antes de ser justificador dos crentes em Jesus Cristo. Então Cristo, antes de mais nada, veio para a glória do Pai e para vindicar a honra do nome dele. E isso é benefício para nós cristãos, porque nós temos um Pai justo. Ninguém pode falar uma vírgula do meu Pai, do teu Pai celeste, porque Ele é justo, e o que Ele fez por mim e por você, Ele não jogou sujo, Ele jogou limpo, e ninguém pode acusar, nem Ele e nem nós, porque Ele jogou, Ele pagou o preço, Ele fez da maneira que tinha que ser feito, em justiça. Por isso Ele é justo. E John Piper diz que isso é uma bênção para nós. É uma bênção, porque você tem um Pai justo, e a obra dele não tem sujeira, como os políticos às vezes conseguem coisas de forma corrupta, de forma ilegal, de forma ilícita. Eles conseguem, eles dão um jeitinho daqui, um jeitinho dali, o famoso, entre aspas, jeitinho brasileiro, não é? Mas conquistam coisas. Agora, essas coisas são manchadas, são maculadas, porque está no meio de tudo isso a corrupção humana. Isso não aconteceu com a justificação, porque Deus fez da forma justa, Deus fez de forma limpa. Portanto, então, concluindo, o Evangelho, em primeiro lugar, é o meio glorioso de Deus demonstrar ao mundo e a todos os seus oponentes, por assim dizer. O Evangelho, então, é o meio glorioso de Deus demonstrar ao mundo e aos seus oponentes que Ele é poderoso para conciliar sua justiça perfeita. Toda a demanda da justiça de Deus foi cumprida, e assim Ele também pode demonstrar e unir a sua justiça perfeita com o seu amor incondicional por sua criatura mais sublime, que é o homem. Ele pôde juntar as duas coisas e fez o jogo limpo. Então, o Evangelho é isso. Em segundo lugar, o Evangelho também é o único e suficiente remédio que vem de fora do homem. Ele vem de fora. O Evangelho não tem nada a ver com o ser humano. Não é porque eu sou mais bonito que vocês, e eu sei que eu não sou. Não é porque eu sou rico, ou porque eu sou bonzinho, ou porque eu fiz alguma boa ação, alguma caridade, alguma coisa que mereça. Não. O Evangelho não tem nada a ver comigo. O Evangelho veio de fora. Foi Deus que fez todo ele em Cristo, cumpriu todo o projeto em Cristo. Então ele vem de fora do homem, mas ele é o único que é capaz de livrá-lo do pecado e da condenação, e de reconciliá-lo com o Deus Santo. Somente através do Evangelho nós nos reconciliamos com Deus. Se alguém perguntar para você assim: por que você é crente e você só acha que só você é salvo? Fala: não é que eu acho que só eu sou salvo. Eu acho que todos os que creem em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador também são salvos como eu. Agora, então só tem esse meio? Sim. Como você prova isso? Bom, o texto mais simples é João 14. Ele fala que ele é Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem, porque ele está falando dele, né? Ele fala, ninguém vem, porque quando ele fala dele. Mas eu falo assim, e ninguém vai ao Pai, a não ser por Jesus Cristo, porque eu não posso falar, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ora, quem sou eu? Eu posso falar assim, ninguém vai ao Pai, a não ser por Jesus Cristo. Aí sim, o português fica correto. Ninguém vai ao Pai, a não ser por Cristo, por Jesus.
Então é isso que nós entendemos. Então, o único meio e suficiente remédio é o Evangelho que nos reconcilia com Deus. Bom, agora, Paulo então vai fazer algumas aplicações. Olha que interessante. Paulo levanta algumas objeções. Paulo, ele gosta de fazer, de novo, né? A gente entra naquele mesmo sistema, aquele mesmo método, né? De conversa, né? Que é a diatribe, né? Ele volta a fazer de novo aquela conversa com alguém, algum opositor imaginário, né? Com alguma pessoa que vai questioná-lo. Ele imagina alguém que vai questioná-lo, então ele começa a levantar perguntas, e tenta assim esclarecer algumas dúvidas que porventura pudessem chegar por causa da justificação pela fé, todas elas focadas em resolver questões da justificação pela fé. Então Paulo volta a esse método gramatical da diatribe. Versículos 27 e 28, primeira objeção aqui que Paulo levanta, versículos 27 e 28, vou ler de novo. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. No versículo 27 e 28, a primeira objeção é a seguinte: onde está o motivo da vanglória? Onde está o motivo da vanglória? Ele está explicando aqui o seguinte: se não é por obras da lei que o homem é justificado, mas é pela fé, por que achar-se melhor do que os outros? Qual é o motivo que nós, que você, eu e os judeus naquela época, ou os crentes, tinham de achar-se que eram melhor do que as outras pessoas? Nenhum motivo de vanglória. Onde está a vanglória? Onde está a jactância? Por quê? Foi excluído por quê? Foi excluído por causa da fé. Porque se eu não fiz nada, lei nenhuma eu cumpri, obra nenhuma eu fiz para merecer, e se eu ganhei, se a fé é um dom de Deus, a justificação é um presente de Deus, eu recebi sem fazer nada, por que eu me acho melhor do que os outros? Então é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Primeira objeção: tem algum motivo de vanglória? Nenhum. Então, primeiro resultado, primeira objeção que ele levanta, um dos resultados da obra justificadora de Deus é humilhar o homem. Primeira objeção: onde está a vanglória? Em nenhum lugar. Ninguém é melhor que o outro. Então, chama-se humildade. Nós temos que ter um coração humilde. Não é porque eu sou crente que eu sou melhor que os outros, porque eu tenho mesma capacidade de ser pior até do que o pior estuprador que você conhece, do que o pior assassino que você conhece. A capacidade do meu coração é a mesma de qualquer outro criminoso. E o teu também, irmã. Não tem ninguém melhor que ninguém. Então não há jactância, não há orgulho. Então isso, primeiro ponto que Paulo quer levar aos crentes terem um coração humilde. Então, o primeiro objetivo do Evangelho, humilhar o homem. Quando você estuda o que nós estudamos, do capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 3, versículo 20, quando Paulo tira toda a capacidade de negociação, e ele mostra a depravação total de todo tipo de gente, inclusive do judeu, que era a raça especial, segundo eles, né? Então, não há mais motivo de jactância. Ele elimina toda ela, não há. Então o objetivo do Evangelho, em primeiro lugar, é derrubar o homem no chão, humilhar o homem, em primeiro lugar. Segunda objeção, versículos 29 e 30, vou ler de novo. É porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Ele pergunta duas vezes. Por acaso Deus tem exclusividade de algum povo? É isso que ele está querendo dizer. Qual é a resposta? Não, não tem. Ou seja, sim, também é dos gentios. Versículo 30. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o judeu, ou seja, o circunciso, e
também mediante a fé o gentil, o incircunciso. O mesmo método que Deus usa para justificar é tanto para o judeu circunciso como para o gentil incircunciso, é o mesmo método. Qual é o método? Pela fé, somente pela fé. A justificação é pela fé. Então, a segunda objeção: onde está a exclusividade dos judeus? Não existe. Deus é um Deus de todos. Deus é um Deus de todos. Deus igualou a humanidade toda debaixo do pecado, como também da justificação pela fé somente. Não há exclusividade, então. Ele diz no versículo 23, nós já vimos, não há, todos pecaram. E quando ele fala todos, ele inclui judeus e gentios. Todos pecaram. Então não há exclusividade nenhuma de ninguém. Porque Deus igualou todo mundo debaixo do pecado, para poder justificar também somente pelo meio da fé. Então não há exclusividade, Deus não faz acepção de pessoas. Então, preste atenção, todos aqui, então, todos de qualquer raça, de qualquer cor, de qualquer cultura, de qualquer classe social, de ambos os sexos, agora eu já falei, né? Não é de qualquer sexo, né? Mas de ambos os sexos, porque só tem dois, né? Você crê nisso? Bem está. Então, de ambos os sexos, né? E de qualquer idade, todos os que crerem no sacrifício de Jesus Cristo serão salvos. Deus, então, não é monopólio de um povo. Deus não é monopólio de um povo. É isso que ele está ensinando aqui, porque, como eu já disse no início da carta, provavelmente grande parte dessa igreja que estava lá em Roma era composta de cristãos judeus, que haviam se convertido do judaísmo para o cristianismo. Algumas dúvidas ainda ficaram no coração deles, e ele então começa a resolver essas questões e a apresentar a realidade de Cristo superior ao judaísmo, cristianismo superior ao judaísmo. Muito bem, a terceira objeção você encontra no versículo 31. Terceira objeção, lendo o versículo 31, ele diz: anulamos, pois, a lei pela fé? Ou seja, então a lei não tem valor nenhum? Nós vamos anular a lei? Qual é a resposta de Paulo? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. O que é que Paulo está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que a lei não contradiz a fé, e nem a fé anula a lei. Por exemplo, de uma forma bastante rasteira, o remédio que você toma para um possível câncer, digamos assim, digamos que você tem um câncer, você vai tomar um remédio, mas como é que você vai tomar o remédio sem ter certeza de que você tem aquela doença? Para você ter certeza, você precisa fazer alguns testes, alguns exames. Esses exames é semelhante ao que a lei faz com o homem. Ele aponta a situação depravada, terrível e do homem. A lei diz aqui no versículo, deixa eu ver se é o versículo 20, né, do capítulo 3, finalzinho dele, diz que em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei apresenta para nós a nossa situação, mas ela faz parte da cura, porque ela deixa a gente consciente do pecado, consciente da doença. Aí então eu vou buscar o remédio. O remédio não é o exame que eu fiz, a lei, não é a lei não cura. O remédio é o Evangelho, é Cristo, é sua obra na cruz. Esse é o remédio. Mas a lei então me leva para o remédio, o exame me leva para o médico e para o remédio, não é? Então, a terceira objeção, em outra pergunta, seria assim: onde está a contradição entre a lei e a fé? Não tem contradição. A lei simplesmente expõe e condena o pecado e mostra ao pecador a sua culpa, levando-o a Cristo, que é o remédio que o justifica pela fé. A lei faz isso.
Então, agora, preste atenção. Uma vez justificado pela fé, Paulo quer dizer isso aqui. Uma vez justificado pela fé, passando a amar a Cristo que o salvou, Cristo o envia de volta para a obediência da lei. É isso que Paulo quer dizer aqui também. Ele quer dizer aquilo que Jesus também disse. Abra comigo em João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. João 14, 15. Quando Jesus está consolando os seus discípulos, né? E ele fala ali, olha, não turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam em mim também. E ele diz assim, eu vou para preparar morada para vocês. E ele consola, ele fala, vocês já sabem o caminho. Aí tem aquela conversa de Tomé, depois Filipe também entra. Tomé fala, mas nós não sabemos para onde irmos, quanto mais o caminho. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E depois então, Filipe fala, então mostra-nos o Pai. E Jesus responde, mas eu estou há tanto tempo convosco e não me conheceis. Quem vê a mim, vê o Pai. Então Jesus começa a conversar com seus discípulos, consolando os seus corações. E no versículo 15, ele diz assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então ele quer dizer assim, eu farei uma obra por vocês, ali ele não tinha feito ainda, né? Mas eu farei uma obra por vocês, que vocês me amarão, porque serão salvos. Lembra aquela conversa, quando Jesus entrou na casa de um fariseu, e entrou junto com ele uma mulher pecadora, e a mulher pecadora por trás, ela chora, rega os pés de Jesus, ela enxuga as suas lágrimas com os seus próprios cabelos, abre um frasco de um unguento, eu não me aguento com esses nomes, unguento, ela abre aquele perfume maravilhoso, caríssimo, e derrama sobre os pés de Jesus. E Jesus então conversa com o fariseu e diz assim, olha Simão, se eu não me engano o nome, Simão, eu entrei na sua casa, você não me deu água para lavar os meus pés. Essa mulher está lavando os pés desde que ela entrou com suas próprias lágrimas, enxugando com seus cabelos. E ainda ungiu meus pés com unguento, caríssimo. Eu entrei, você não me deu um beijo sequer. Ela beijou meus pés o tempo todo. Eu te digo uma coisa. Aquele a quem muito ama, muito é perdoado. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então Jesus está querendo dizer assim, ele está querendo dizer que vocês passarão a me amar, porque vocês entenderão o grande amor que eu demonstrei primeiro por vocês, quando eu vos perdoei. Quando vocês entenderem a minha obra na cruz, que eu livrei vocês da morte, da condenação e do inferno, vocês vão entender a grande salvação que eu vou conceder a vocês. Então vocês vão me amar tanto que vão me obedecer, porque isso me agrada, isso me glorifica. É isso que Jesus quer dizer aqui. Vocês vão, se vocês me amam, vão guardar os meus mandamentos. Então Paulo está dizendo o seguinte, que outro resultado da obra justificadora de Deus é levar o homem de volta às obras da lei, agora por amor a Cristo. Nós praticamos a lei por amor a Cristo, e não por obrigação de justificar-nos diante de Deus por obras. Nós não temos mais esse peso em nosso coração. A obra redentora e justificadora de Deus está completa, consumada. Lembram-se das últimas palavras de Jesus na cruz, lá em João? Só João relata isso. Quais foram as últimas palavras de Jesus? Ou a última, né? No grego é uma única palavra, mas no português ela é composta, está pago, está consumado. Lembram-se? Então, quando nós olharmos para aquilo, nós vamos ter um descanso. Jesus pagou,
eu amo esse Jesus, o que eu faço para agradá-lo? Como eu me comporto daqui para frente para honrá-lo? Como eu demonstro que eu aceito, que eu creio nele, que eu sou o seu discípulo e por isso eu quero amá-lo e servi-lo por toda a minha vida? Como eu faço? Então agora, por amor a ele, eu volto à obediência. A obediência aos mandamentos dele é prova de que nós o amamos. De que nós o amamos. Então é isso que ele faz aqui. Então, não é mais para nos justificar, o pecador não é mais para justificar-se diante de Deus, mas ele obedece à lei, os mandamentos de Jesus, por amor a Jesus. Outra coisa, também, nós, crentes, vivemos em obediência aos mandamentos de Cristo, não para garantir a nossa salvação. Tipo assim, Jesus pagou o preço, e ele manda que, para honrá-lo, eu tenho que obedecer os mandamentos. Se eu desonrá-lo em alguma desobediência que porventura eu cometa, porque eu sei da minha imperfeição, da minha limitação, da minha incapacidade de cumprir a lei o tempo todo, ainda continuo limitado quanto a isso, eu quero fazer toda a lei, quero cumprir toda a lei, mas vez por outra eu vou escorregar em algum ponto, e vou falhar, e vou desobedecer. Então aí eu perco a salvação? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Uma vez pago para sempre. Está consumado. Tetelestai, está pago. Ninguém mais põe a mão. Então é isso que nós precisamos entender. Agora, quando nós pecamos por algum motivo, desobedecemos a lei, o crente de fato cristão, o legítimo, o crente, ele volta para Deus em arrependimento. Ele não fica no pecado. O verdadeiro cristão não vive pecando. É o que João fala em sua primeira carta. O crente não vive pecando, ele volta à obediência. De vez em quando ele pode até vir a pecar, mas imediatamente o Espírito Santo, porque é santo, acende a luz vermelha e mostra no painel da vida dele: você pecou, arrependa-se, peça perdão e volte para Deus. E o crente faz isso. O crente volta. O verdadeiro crente volta para Deus. Então, vivemos em obediência não para garantir a nossa salvação, mas para agradá-lo, para honrá-lo e demonstrar gratidão. Gratidão é uma palavra que muitas vezes nós deixamos de lado, não é mesmo? Parece que no começo da nossa carreira nós agradecíamos todo dia por essa tão grande salvação. Hoje parece que isso perdeu um pouco o seu valor. O sistema nos rouba o valor, a preciosidade da salvação. Nós às vezes nos tornamos endurecidos, embrutecidos. Nós às vezes nos tornamos mesmo empoeirados, digamos assim. E a gente já não consegue mais ver a beleza da salvação de Cristo. E a gente deixa de agradecer. Eu creio que isso é uma coisa que nós deveríamos agradecer todo dia, por essa tão grande salvação. Eu creio que isso nós não deveríamos parar de agradecer nunca. Ainda que nada mais dê certo na nossa vida, nem casamento, nem trabalho, nem criação de filhos, eu posso ser um fracasso em tudo, mas a minha salvação está garantida por Cristo, e ninguém tira, está nas mãos de Deus. Lembram-se, é dele, por meio dele e para ele, ninguém põe a mão. Eu sou salvo e ponto final. E eu deveria agradecer todo o tempo, em todo o tempo, por essa tão grande salvação. Então é por isso que eu obedeço, em demonstração do meu amor e da minha gratidão por Ele. Por isso eu obedeço os seus mandamentos. Então, vamos ver o que a gente conclui, fecha agora, algumas aplicações, chegamos às aplicações, conclusões. Vamos lá, algumas conclusões que a gente pode tirar nessa noite. Paulo já deu várias, já deu para a gente aqui, mas então, seguindo o rumo de Paulo, nós entendemos que, em primeiro lugar, seja humilde para com Deus, pois Ele não te deve nada. Deus não te deve nada. Você deve tudo a Ele. Deus não te deve nada.
Irmãos, a gente fica impressionado de ver algumas orações, por exemplo, quando pessoas oram e determinam para Deus, que querem algumas coisas, e eles determinam. Irmãos, Deus não nos deve absolutamente nada. Pela sua graça nós somos salvos, pela sua graça nós vivemos, e é pela fé que nós vivemos. Então nós temos que ser humildes de coração, reconhecendo que nós já temos muito mais do que merecemos. Muito mais você já tem, muito mais eu já tenho. Então, seja humilde. Você não tem motivo nenhum para o orgulho, é isso que Paulo fala. Então seja humilde, porque o que você tem, você recebeu de fora, não veio de você, você não tem mérito nenhum. Então não tem motivo de orgulho, mas seja humilde. Mas você tem todos os motivos do mundo para gratidão, para ter gratidão a Deus por Ele ter te escolhido, sendo você um injusto pecador. Então nós temos todo o motivo do mundo de gratidão. Reforço aqui, uma pessoa humilde é uma pessoa grata. As duas coisas não têm como se separar. A pessoa soberba, ela não agradece, porque ela acha que ela merece, porque ela acha que ainda fizeram pouco por ela. A pessoa orgulhosa não tem a gratidão em seu cardápio, em seu linguajar. Dificilmente um orgulhoso sabe agradecer. Ele é ingrato, ele é egocêntrico, e ele acha que ainda tudo que Deus fez ainda é pouco. Então esse é o orgulhoso. Em contrapartida, como Paulo disse, nós sejamos humildes. A humildade deve ser acompanhada de grande gratidão. A pessoa humilde, ela sempre é grata. Guarde isso no seu coração. Uma expressão da sua humildade quanto à obra maravilhosa de Deus, essa tão grande salvação, é quando você agradece a Ele. Toda pessoa grata também é uma pessoa humilde, não é? É uma pessoa humilde. Além de humildade, então, e também de gratidão, também temos paz e segurança, pois a nossa salvação está nas mãos de Deus e não na nossa mão. A gente fica tranquilo. Se eu não conquistei a salvação pela minha força, por obras das minhas mãos, pela minha própria sabedoria, então eu posso ficar tranquilo que se foi Deus que a conquistou, eu não a perco. E não depende de mim, porque a minha força se desvanece, a minha sabedoria vai embora, e não depende dela. Por isso, eu e você temos que ter paz em nosso coração, sentir seguros nessa tão grande salvação, que vem de Deus, é por meio de Deus e é para Deus. Em segundo lugar, não se ache melhor do que os outros, não se ache melhor, não faça discriminação. Por quê? Eu volto a dizer, um assassino arrependido ou uma prostituta arrependida tem a mesma condição que você tem diante de Deus. Não há diferença entre você arrependido e um assassino, o pior assassino aqui do mundo, se ele se arrepender e crer em Jesus. Uma prostituta, a pior prostituta que existe na face da terra, se ela se arrepender e crer em Jesus, nós estamos iguais. Quanto à justificação, quanto ao pecado, nós estamos iguais o tempo todo. Porque se você não praticou a prostituição, se você não praticou o assassinato, foi pela bondade de Deus. Porque a capacidade de fazer as mesmas coisas está em cada um de nós e em todos nós. Então, se você tiver contato com o pior dos pecadores que você conhece, com uma pessoa terrível, o pior ser humano que existe, que você conhece, então proclame o Evangelho para ele, pregue o Evangelho para ele, seja aberto. Não pense assim, esse aí eu não vou pregar porque eu conheço esse cara não tem mais jeito. Como assim? Lógico que tem jeito. Para você teve jeito, você acha que para ele não vai ter? Para mim teve jeito, você acha que não vai ter para ele? Mesmas condições, mesmo poder. Fale de Deus para ele, não discrimine. Deus não é só seu, Deus é de todo aquele que Ele quiser.
Não é você que vai determinar, esse aqui não precisa de Deus, eu nem vou apresentar Deus para ele. Eu não estou falando aqui a questão de jogar pérolas aos porcos, né? Não é isso, isso é um outro estudo, é uma outra situação. Mas eu estou dizendo, pregue para todos, pregue para todos. Todos têm a mesma condição, e o poder do Evangelho também pode alcançar até aquele que você acha que não merece. Em terceiro lugar, somos um povo salvo pela graça mediante a fé somente, independentemente da lei. Ok, nós entendemos isso, não é? Somos um povo salvo pela graça, pela fé somente, independente da lei, mas nós não somos um povo sem lei. Nós não somos um povo sem lei, amados. Preste atenção. Eu fui salvo pela graça, estou livre da lei. Vírgula. Vírgula. O crente não está livre da lei. Ele não usa a lei para se justificar, porque ele não foi salvo pela lei, ou pelas obras da lei. Mas uma vez salvo pela lei, ele tem critérios de vida. Ele tem limites a serem obedecidos. Se você é cristão, você tem limites. Você tem leis. Você tem mandamentos a serem seguidos. Demonstre que você é filho do rei, vivendo como o filho do rei. Como um príncipe. Viva como aquele que foi justificado pela fé e que comprova isso praticando a lei. Então nós não somos um povo sem lei. Esse termo na teologia é antinomianismo ou antinomismo, tanto faz. Ele pode ser condensado. Antinomismo significa contra, contra, nomos, lei, contra a lei. Nós não somos um povo contra a lei. Nós não temos nada contra a lei. Pelo contrário, a lei é boa, justa, e nós temos que andar por ela. Pense no decálogo, você tem que andar sobre ele. Estude ele, você vai ver que todo ele é justo, praticável agora por nós em Cristo Jesus, não em todo tempo. Talvez a gente vai de vez em quando ainda falhar, mas arrependa-se e volte para Deus. Então não somos um povo sem lei, mas somos praticantes da lei, por amor a Cristo, o nosso Salvador. Para terminar, um resumo de tudo isso que nós estudamos nessa noite, numa frase de John Stott. John Stott, ele diz assim: a justificação pela fé, primeiro, humilha o pecador e exclui a vanglória. Primeiro, humilha o pecador, exclui a vanglória. Segundo, a justificação pela fé une os crentes e exclui a discriminação. Ninguém é exclusivo de Deus, somos todos iguais. Terceiro lugar, a justificação pela fé, ela confirma a lei e exclui o antinomismo, o antinomianismo, ou seja, a gente deixar a lei de lado. Ela exclui, ela confirma a lei. A justificação pela fé nos leva à prática da lei. Somos um povo que tem regras a serem obedecidas. Se você ama Jesus, obedeça aos seus mandamentos. Essa é a ordem. Então, nada de vanglória, nada de discriminação e nada de antinomianismo. Vamos orar? Pai, que essa palavra, Senhor, esquente em nossos corações a ponto de nós conseguirmos enxergar algo nela e aplicá-la em nossas vidas, porque como cristãos, muitas vezes achamos que vivemos de modo correto, mas na verdade estamos frouxos. Senhor, leva-nos, Senhor, a uma prática mais correta da Tua lei. Senhor, leva-nos, Senhor, a um compromisso mais sério com os Teus mandamentos. Porque nós, Senhor, Te amamos e queremos expressar a nossa gratidão a Ti e queremos viver de modo que Te agrade. Por isso eu peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos conduza de volta para a lei, nos leve a viver de modo santo e irrepreensível, porque assim estaremos confirmando cada vez mais a nossa salvação e estaremos honrando e glorificando o Teu nome. E assim a imagem de Cristo, a glória de Deus será restabelecida em nós
pecadores. Senhor, é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.